Glória a Deus, você pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus, que está no capítulo 5 de Mateus, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, verso 1 ao 12. E o texto que nós vamos ler talvez seja um dos textos mais icônicos do Novo Testamento. É o texto das bem-aventuranças. E o título da nossa mensagem hoje é o Manifesto de Jesus. O manifesto é um texto que muitas vezes partidos políticos, movimentos sociais publicam, que é para expor suas ideias, expor sua visão de mundo e expor seu plano de ação. E convida as pessoas, o manifesto ele convida as pessoas a se integrarem àquilo que está sendo proposto. E Jesus fez um manifesto a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, uma carta de ideias e princípios básicos do movimento do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que uma ideia, que teologia é um movimento. E o movimento de Jesus, ele começa com essa carta de intenções, de princípios, e que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E nós vamos pegar cada um desses textos ao longo dos próximos domingos. E hoje começamos com um texto marcante, que é as bem-aventuranças. Eu quero convidar você então a ler comigo. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Agora as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém? Quando nós lemos esse texto aqui, e a gente pensa assim, se nós quiséssemos lotar um estádio de gente, se a gente quisesse ter uma mega igreja, se a gente quisesse que o nosso Instagram enchesse de seguidores, aí milhares de seguidores, milhões de seguidores, se a gente quisesse ter um canal no YouTube com milhões de seguidores, milhões de inscritos ali, certamente, mas certamente, não deveríamos dizer as coisas que Jesus disse aqui. Presta bem atenção, Jesus diz assim, felizes os humildes, os que choram, felizes os que choram. A gente às vezes não se dá conta da coisa. Felizes os perseguidos. Ninguém, se quisesse muitos seguidores, faria isso. Mas pelo contrário, nós talvez escreveríamos assim, mais ou menos: felizes os ricos e arrogantes,
aqueles que estão sempre de festa em festa, os que não levam desaforo para casa, os que priorizam suas próprias vidas, eu em primeiro lugar, os indiferentes, os que não se prendem com ninguém. Isso faz mais sentido para a nossa sociedade, né? Não parece mais? Não atrai mais um discurso desse? Os vitoriosos da guerra, os que caíram nas graças da multidão, em vez de ser perseguidos. Esse seria exatamente o tipo de discurso, e é o tipo de discurso, que atrai as pessoas hoje em dia. É totalmente o inverso daquilo que Jesus disse. Mas quando a gente olha para as bem-aventuranças, de certa forma nós olhamos e dizemos assim, mas apesar de tudo, parece que há aí algo bonito, algo inspirador, há algo misterioso que a gente não consegue entender mas que é verdadeiro. Ao mesmo tempo que não é popular, ao mesmo tempo que não é algo que as pessoas diriam, é algo que toca o nosso coração. Mas o que muda nesse texto é uma realidade. É quem o profere e quem assina embaixo dele, que é Jesus. As bem-aventuranças, elas não são, quero que você entenda isso, uma série de novas normas morais, uma escada que a gente vai subir para conseguir alguma coisa da parte de Deus. Não é isso. As bem-aventuranças não são uma garantia, eu vou fazer isso aqui. Mas as bem-aventuranças, elas são algo que Deus planejou para nós e que Ele vai fazer em nossas vidas. É aquilo que Jesus, é o plano de trabalho de Jesus no nosso caráter, nas nossas vidas. Como resultado, não do nosso esforço redobrado moral, porque, como eu disse para vocês, o esforço moral, ele é tão fraco. O nosso esforço moral é tão fraco. Se você chegasse assim e dissesse assim, eu nunca mais vou falar um palavrão na minha vida. É um esforço moral pequeno. Nunca mais eu vou falar um palavrão na minha vida. Quanto tempo será que esse seu esforço moral duraria? Quanto tempo você conseguiria isso? Nossos esforços morais, eles são fracos. Eles são com um impacto tão fugidio, tão rápido, que não tem fundamento. Mas o que Jesus nos coloca aqui é o que Ele vai fazer nas nossas vidas e o que Ele quer fazer nas nossas vidas, a partir do seu evangelho e a partir do seu governo. E quando a gente olha o que significa, qual é o significado dessas coisas, a gente começa a entender um pouquinho melhor. Mas a garantia de que as bem-aventuranças são bem-aventuranças é a garantia que vem da parte de Jesus. É Jesus fazendo esse trabalho de formação do nosso caráter nas nossas vidas. Só que a gente tem que entender também uma outra coisa. Nós não podemos fugir. A gente não pode olhar esse texto aqui e dizer assim, como ele é bonito, como ele é inspirador, e ficarmos só nisso. A gente tem que entender que precisamos permitir que o nosso Deus comece a formar um novo tipo de cidadão do reino, do governo de Deus nesse mundo. Nós precisamos, porque se quisermos, veja bem, se quisermos desfrutar as bênçãos do governo de Deus nesse mundo, nós precisamos permitir que Deus forme em nós
o caráter que está adequado a essas bênçãos. Nós precisamos ter o caráter, porque o caráter está diretamente ligado com a receptividade daquilo que Deus tem para nós. Se eu sou um tipo de pessoa que está distante do conteúdo que Deus está propondo para esse mundo, eu não tenho como dizer assim, eu vou viver na bênção. Viver na bênção, presta bem atenção. Quantos querem viver na bênção? Eu quero viver na bênção de Deus. A melhor coisa que tem nesse mundo é a bênção de Deus. Agora, as bênçãos dos homens eu tenho até medo. Eu nem sei o que vem. É umas bombas que vem. Né? As benesses. Né? Começa com os governos humanos. Né? Quando os governos humanos dizem assim, eu vou te fazer um bem, eu vou fazer um bem para a sociedade, você sabe que eles vão te roubar. Quanto mais o governo promete bênçãos para a sociedade, mais a sociedade sofre. É uma coisa contraditória, porque alguém paga muito caro por isso. Agora, quando Cristo promete uma bênção e nos convoca a vivermos na bênção, porque felizes aqui, afortunados, é uma palavra muito forte. A palavra que é traduzida para felizes é a palavra Macários. Tem até gente chamada Macário, né? É uma palavra, é até um nome próprio, Macários. E Macários significa uma alegria que ninguém pode tomar, ninguém pode sequestrar, que ninguém pode ter acesso. É uma alegria que Deus concede e ninguém consegue tomar da gente. Isso é viver na bênção. Agora, Jesus também diz o seguinte: essa bênção está conectada com um tipo de caráter que ele forma em nós. Quando eu permito que esse caráter de Deus seja formado em mim, mais naturalmente e automaticamente eu vou desfrutando e vou entrando num terreno abençoado. Macários, bem-aventurado, afortunado, feliz. É isso que diz Jesus. Agora nós queremos, quando a gente olha aqui, nós temos 9 bem-aventuranças, 9, 8 bem-aventuranças, e eu quero que a gente olhe para essas bem-aventuranças de uma forma um pouquinho mais profunda para entender o projeto e o trabalho de Deus em nós, nesse mundo. Nós não podemos ignorar isso aqui, gente. Isso aqui é fundamental o que a gente está falando aqui. Porque, às vezes você diz assim, pai, eu oro e as coisas não acontecem na minha vida. Muitas vezes, tem o problema que nós não estamos nos alinhando com aquilo que Deus disse que nós precisamos nos alinhar. A maneira como a gente precisa andar. E Deus não nos deixou sozinhos. Jesus, é o que eu digo, Jesus está aqui, ó, com a mão estendida para nós. Ele diz assim, vamos caminhar por esse caminho. Ele não nos manda andar sozinhos, mas a gente tem que andar. Esse aqui é o caminho da bênção. Esse aqui é o caminho da bênção. Dá a minha mão, vamos andar de mãos juntas no caminho da bênção. E às vezes a gente diz assim, Jesus, presta atenção, vamos, hipoteticamente, esse aqui é o caminho da bênção, tá? Vamos dizer que esse aqui é o caminho. E Jesus está caminhando por aqui. Talvez tenha alguma pedra no meio do caminho, tem espinho, tem um monte de coisas, mas Ele sabe onde está nos levando. Amém? Mas nós muitas vezes estamos lá do outro lado, e lá do outro lado nós estamos dizendo assim, Jesus, abençoa aqui. Abençoa aqui, Jesus. É aqui, Jesus, aqui. E Jesus está dizendo assim, não, vem caminhar comigo aqui. Aqui é o caminho da bênção. Mas nós queremos levar Jesus lá para o lugar onde a gente acha que é o caminho. Da maneira, não, mas aqui está limpinho, Jesus. Aqui está verdinho. Aqui tem muita gente andando. Olha, o irmão aquele está andando por aqui.
Olha, as igrejas estão andando por aqui. Jesus diz assim, não, escuta, esse aqui é o meu caminho. É por aqui. Vem caminhar comigo aqui, é aqui o lugar da bênção. Mas os meus olhos aqui estão cheios, eu estou vendo, Jesus, eu estou vendo coisas maravilhosas. Jesus não sabe nada, vem para cá, vamos caminhar comigo. As bem-aventuranças, de certa forma, são isso. É Jesus nos trazendo para o caminho que Ele conhece, Ele sabe, que vai nos levar a viver na plenitude. Estão entendendo? E a gente quer dar uma olhada um pouquinho em cada uma delas e entender como o governo de Deus opera no nosso caráter, como o nosso caráter abre as portas também para as bênçãos de Deus na nossa vida. Bom, começamos, Jesus, eu agrupei cada uma dessas bem-aventuranças em três dimensões. Elas se acomodam em três dimensões. A primeira delas é a atitude interior. Uma atitude interior é algo dentro de você que as pessoas não conseguem ver, mas é perceptível no dia a dia, no comportamento. Mas é fruto de algo interno, profundo, que é o que Jesus diz ali na primeira bem-aventurança. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Infelizmente, pobre de espírito é utilizado para xingar uma pessoa. Que pobreza de espírito. A gente diz isso? Que pobreza de espírito. Uma pobreza de espírito que Jesus está querendo formar na nossa vida é um estado de um sentir interno de que você não está completo ainda. Que você tem necessidades de aprender, necessidades de crescer, necessidades de se dar a conhecer, de se relacionar com as pessoas. A pobreza de espírito nos conecta com Deus e nos conecta com as pessoas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Pensa no cara que é rico de espírito, que você conhece, cheio de empáfia, cheio de arrogância. Já viu aquele cara que você vai falar com ele, talvez um funcionário público, algum lugar que você vai e o cara se acha superior a você? Quantos já tiveram essa experiência? O cara olha para você de cima a baixo, nada do que você fala para ele se importa, é como se ele fosse assim uma pessoa, sabe? Ele fosse de ferro, o homem de ferro, ele não está nem aí, você fala, ele não é acessível, porque ele se acha superior a você. Ele acha que também não tem nada a aprender, ele é o senhor da situação, o senhor do conhecimento, não há nada que ele não saiba. Você vê até professores assim. Conheceu o professor assim? Eu conheci professor assim também. E é difícil, você não pode falar uma coisa, questionar uma coisa que já fica brabo. Isso é totalmente oposto daquilo que Jesus quer dos seus discípulos. Não importa quanto educação você tenha, não importa quão entendedor você seja, porque pobreza de espírito, ou seja, um estado de que eu tenho muito ainda a receber, eu preciso muito ainda, eu não sou senhor da situação. Esse sentir é o sentir daquele que realmente é tocado por outras pessoas, que realmente aprende novas coisas e que realmente cresce na vida. Quem perdeu a pobreza de espírito está estagnado. Quem perdeu a pobreza de espírito está cego. Quem perdeu a pobreza de espírito está fechado à bênção de Deus. Vou dar um exemplo bíblico para você. Tinha um homem que tinha uma criada crente e ele era leproso na Bíblia, né? Naamã é o nome dele. Que bênção ar-condicionado, né, gente? É ou não é? É bênção.
A gente resolve a situação só tirando a nossa jaqueta. Está tudo resolvido. Bom, esse homem se chamava Naamã. E ele era leproso e a criada dele era crente. E chegou e disse assim, olha, tem um homem lá na minha terra que ele ora pelas pessoas, as pessoas ficam curadas. Vamos lá, o homem de Deus. Vamos lá que o profeta, ele tem o dom. Aí Naamã disse, tá, vamos lá. Pega a sua comitiva e vai fazer a viagem. Chega lá, olha, eu quero ver o profeta. Disseram que o homem cura mesmo, eu sou leproso, quero ser curado. E aí então diz que Eliseu não sai para ver ele. Eliseu nem sai para conversar com ele. Manda Geazi falar com eles. Olha, o homem de Deus mandou tu te banhar 7 vezes lá no Jordão. Naamã, rico em espírito, disse assim, o quê? Esse homem não vem me receber? Me manda tomar banho num rio sujo desse aí, desse Jordão. Tem uns muito melhor lá na Síria. E ainda 7 vezes? Não vou. E aí então, quem estava acompanhando Naamã, com humildade no coração, chegou, não faz isso. Mas o homem falou que é só se banhar. É tão pouco. Vai lá, te banha. Faz o que ele mandou. Humilde no espírito. Pobre no espírito. E aí Naamã, tá, tudo bem. Meio por esse caminho foi lá e se banhou. O que aconteceu com ele? Ficou curado. Mas, se fosse pela arrogância dele, não seria curado, porque não tinha pobreza de espírito. Tinha as necessidades, mas não tinha dentro do seu coração algo fundamental. Essa atitude, gente, cada um de nós deve permitir que Deus trabalhe em nós, gente. Sabe, às vezes, crente velho, em vez de ficar mais pobre de espírito, fica cheio de empáfia. Eu já conheço essa palavra. Eu já ouvi essa palavra. Ah, essa palavra não é o que eu queria ouvir. Para um pouquinho, meu irmão. Seja pobre em espírito. Não seja arrogante. Às vezes, eu já ouvi muita gente assim que... gente não vem na igreja. Eu já ouvi de gente que não vem na igreja e diz assim, que já veio na igreja. Ele diz assim, eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não sabe nada. Porque eu estudo a Bíblia há mais de 35 anos e eu não sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sabe nada. Não lê a Bíblia nunca. Eu conheço. Eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não se conhece porque não está servindo a Deus. Sabe o que é isso aí? Crente velho, encruado, que não cresceu, que não ouviu, que não se submeteu ao governo de Deus, quer caminhar lá. Acha que Deus, presta bem atenção, acha que Deus te chamou, acha que Deus me chamou para estudar a Bíblia, para dizer que eu sei mais do que os outros? Que isso? Deus nos dá o conhecimento para ministrar e ajudar outras pessoas. Aí o cara mal convertido fica lá naquele espírito. E Deus nos chamou, Deus disse que o reino dos céus é percebido, é tocado por quem é pobre de espírito. Quem senta com o coração desarmado e ouve, recebe.
Está entendendo? E quando Deus se move e diz, faz isso aqui, aquela pessoa está acessível, ela está aberta. Não, Senhor, tudo bem. Tem que passar, tem que se banhar 7 vezes no Jordão? Vou me banhar 7 vezes, é isso aí mesmo. Tem que ir naquele lugar lá, tal que... eu não gostaria de ir, mas, Senhor, se tem que ir, eu vou. Por quê? É pobre de espírito. O rico de espírito, aqui, ó. E não tem nada a ver com o econômico, hein? Que tem de pobre rico, tem muito. Pobre de queixo levantado, tem bastante, hein? Não vai dizer assim, eu sou pobre, eu sou humilde. Começa com essa história, já vi que não é. Porque o pobre de espírito que Jesus está falando, é o aberto, entendeu? Ele está longe desse narcisismo, de ficar cuidando da sua imagem, de querer parecer o grandão e tal. Ele desistiu dessa vida. Desistiu dessa vida. E por isso, por essa atitude, ele recebe. Ele entende as coisas antes que os outros. Sabe? Eu me lembro, eu tinha um colega de quarto que me precedia no reino de Deus porque ele era pobre de espírito. Ele tinha uma abertura para Deus. E eu, naquela época, era rico de espírito, porque eu achava que eu era o melhor aluno do seminário, por causa das minhas notas. Sabe o que aconteceu? Perdia o que Deus estava fazendo. Não conseguia tocar, porque eu estava do outro lado e Jesus estava aqui. É rico de espírito. Então, em nome de Jesus, as bem-aventuranças nos chamam para um caminho interior de pobreza de espírito, porque é na pobreza de espírito que a gente aprende, que a gente desfruta. Presta atenção, o cara que é rico de espírito, você sabe, você já ouviu falar que o cara que é rico de espírito, ele é o cara que menos desfruta das coisas. Ele vai num restaurante pela segunda vez, ele diz assim, eu já fui nesse restaurante. Ele come uma comida que fazem para ele, eu já comi isso aqui, em outro lugar melhor. Entendeu? A pessoa não tem essa atitude receptiva de desfrutar. Sabe? Como Deus nos ensina e como a gente pode obter a alegria do reino dos céus na nossa vida quando a gente tem esse coração. Porque eu digo o seguinte, pobreza de espírito abre a porta do resto. Se você entrar nessa porta que Jesus te chama, você já tem meio caminho andado no governo do reino dos céus. Você tem meio caminho andado. Porque você começa a ter acesso. Porque tem no seu coração, você vive cada momento. Você vai lá, outro dia não, foi hoje, agora estou situando. Eu fiquei pensando, eu fui comer um lanchinho, fui comer umas bolachinhas com doce de leite dentro. Que doce de leite espetacular. Quando eu botei aquele doce de leite nas bolachinhas, senti o sabor, eu fiquei pensando assim, que privilégio poder comer esse doce de leite tão gostoso. Isso é uma coisa muito boa. Eu ali digo assim, Senhor, muito obrigado por esse doce de leite, que é uma delícia. Deus, a todo momento, coloca coisas na nossa vida maravilhosas, só que às vezes a gente é rico de espírito. Tem o rei na barriga, é cheio, como diz aí, né? É cheio. E por isso não consegue ver as bênçãos de Deus. Agora, quando a gente se despe, é que nem quando a gente vai fazer uma cirurgia. Quando já fizeram uma cirurgia aí? Para você ser curado, para fazer uma cirurgia, você tem que ser pobre de espírito.
Já botou aquela batinha branca? Hein? A batinha branca, aquela é a coisa mais humilhante que tem. Se você não botar aquela batinha rasgada atrás, não tem cirurgia. Tem que colocar. Ficar nuzinho só com aquela batinha. Aí a gente vê que não é nada, né? Chega na cirurgia e a gente não sou nada mesmo. Agora, se o cara ficar dizendo, porque eu não faço isso. Eu não vou fazer exame de próstata. E aí estão os homens morrendo, que não fazem. Agora, o que você faz? O que te leva? É pobre de espírito, não, rapaz. Precisar fazer, tem que fazer, né? Vamos lá. Entendeu? O reino dos céus começa por meio dessa atitude interior. Segunda coisa que tem aqui, puros de coração. Puros de coração. Os puros de coração, o que tem? O que diz? Verão a Deus. Você gostaria de ver a Deus ou não? Deus, você já viu coisas belas nesse mundo. Mas quem vê a Deus atesta, não existe nada mais belo do que Deus em todo o universo. Então, se você não tem essa conclusão no seu coração, é porque você não viu a Deus. Agora, a Bíblia diz que puros de coração, é uma atitude interna, puro de coração. O que é uma pessoa pura de coração? Que Jesus está falando. O puro de coração é aquele, não aquele que é perfeito, sem nenhum problema. O puro de coração que a Bíblia fala é que tem um objetivo só. Ele não quer agradar a Deus e o mundo. Ele não quer fazer a sua vontade e a vontade de Deus. Ele não mistura as coisas, ele é puro porque ele tem um só objetivo. Ele quer viver a vida que Deus propôs a ele. Ele está totalmente comprometido. Eu quero é Deus. Deus é a coisa mais importante. Nada divide a importância de Deus na minha vida. O puro de coração, que ora lá o salmista, ensina-me o teu caminho, Senhor. Dá-me um coração entregue a ti. Purifica-me, Senhor. Ele está querendo dizer, me dá um coração único, com um objetivo claro. Eu quero andar com Deus. Puro de coração. E aí você, quando tem um coração puro, você não tem, sabe, uma pegadinha do malandro. Porque todos nós, quando não temos um coração puro, temos uma pegadinha do malandro. Você serve as pessoas por quê? Você serve as pessoas pelo bem delas? Ou você serve as pessoas porque você quer ser reconhecido? Pegadinha do malandro é essa. Você serve as pessoas e o aplauso? E o aplauso? E o muito bem? Não deu muito bem, você já para de servir. Você já não faz mais. Ou faz brabo. Entendeu? Segundas intenções. Você já viu pessoas que fazem isso com você? Pessoas que chegam perto de você, se aproximam. De repente, aquelas pessoas que fazia tempo que não se aproximavam de você, chegam perto de você, começam a te elogiar. Como tu é importante na minha vida. E você fica, que bom, essa pessoa está se reaproximando. Aí daí um pouquinho vem o pedido. Vem a pegadinha do malandro. Sabe que eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Será que tu não poderia me ajudar?
Esse aí é o que tem a segunda intenção. Agora, o que Deus quer formar em nós é aquele que é puro de coração. Aquele que tem um objetivo só. Aquele que serve sem querer ser aplaudido. Aquele que trabalha com dedicação. Aquele que vem à igreja para adorar a Deus e não para cumprir uma obrigação. E tem pessoas que muitas vezes vêm à igreja para cumprir obrigação com o pai, com a mãe, com o fulano, com o ciclano. Esse é puro de coração, esse é impuro de coração. Agora, por isso não vê a Deus. Aí a pessoa chega... O que o culto é? Né? A pastora falou isso brilhantemente semana passada. Ela disse, não faz sentido o culto para quem não tem um coração que veio buscar Deus. Entendeu? A pessoa que vem aqui para buscar artistas que tocam, não encontra. Vem buscar um discurso bonito de político, nível político, não encontra. Vem encontrar uma estrutura aqui de arquitetônica bonita, ficou pelo caminho também, que é a simplicidade total. Veio buscar umas cadeiras acolchoadas, não encontraram, tá dura essas cadeiras aí, que é para você não dormir. E mesmo assim tem gente que dorme. Puro de coração, entendeu? Quando você chega assim no culto, eu quero dizer o seguinte, quando Deus consegue fazer isso na tua vida, você sai abençoado do culto. Porque você vê a Deus. Meu Deus, como Deus falou comigo. Sabe? Você sai dizendo, Deus falou comigo. Por quê? Porque você veio para isso. Entendeu? Você veio para isso, puro de coração, verão a Deus. Você veio para buscar, você veio, quero adorar a Deus. Nunca mais me esqueço que uma vez que tomei um susto, quase morri. Eu estava louco para ir na igreja. Era bem jovem. Eu quero ir na igreja, eu quero adorar a Deus. Olha, cheguei, que ganda que eu cantava aquilo. Oh Senhor, eu te dou graça. Deus me livrou. Entendeu? Puro de coração, você sente, experimenta, é outra coisa. Agora você veio para outra coisa? Você veio para porque o outro queria que você viesse? Você veio porque não sei, né? Ah, depois o pastor vai ficar bravo comigo. Ah, porque o meu líder e tal. Você, que chato esse culto, né? Ah, que chatice. Outro irmão se debulhando em lágrimas, puro de coração. Ele veio com um objetivo. E é assim que é. Às vezes você não vê também? Você vê aquelas igrejas pequenininhas e os irmãozinhos simples e sai dali naquele fogo e tal. Oh, Jesus, aleluia. Um irmão puro de coração. Recebiam, tem igrejas aí que o pastor prega a mesma mensagem toda semana. Misericórdia, Senhor. Mas os irmãozinhos é glória e aleluia e vamos servir a Deus. Puro de coração. Os puros de coração verão a Deus. É uma atitude interior da alma. E aí, uma atitude interior revolucionária. Tem os humildes. E essa palavra aqui, que é uma atitude, também uma atitude interior fundamental. Deixa eu olhar que hoje eu acho que eu não termino essa pregação. Vai ficar por aqui, essa aqui vai ser a última. Depois as outras partes vai ser semana que vem. Os humildes. Aí fala, os humildes, o que acontece aí? Os humildes herdarão a terra. Que tipo de humilde que está falando Jesus aqui? Vejam só, tem uma bênção aí. Vai herdar a terra. Aqui está falando que existem dois extremos na alma humana. Que é diferente esse humilde do pobre de espírito. É diferente, tá? O humilde que Jesus está falando, essa palavra que é usada por Jesus, tá? Ela tem um significado muito interessante. Existem dois tipos de pessoa que são terríveis. Terríveis nesse mundo. Tem o cara que é completamente passivo. Está de um lado aqui, vamos chamar do plasta, né? O cara que é uma
plasta. Ninguém consegue mover ele. Tem nenhuma motivação. As coisas estão acontecendo na volta dele, ele vai deixando acontecer. O quarto dele é um furdunço, é um muquifo, não mexe, aquilo vai se acumulando, sabe? Vai se acumulando copo, vai se acumulando sujeira. Nunca tem jeito de fazer nada. A pessoa completamente passiva, desmotivada. Esse é um extremo da vida, tá? Agora tem um outro tipo de extremo da vida, que é o cara que é estourado. Falou uma coisa atravessada para ele, ele fala. Ele está sempre brabo, ele está se estourando, ele é descontrolado. Dois extremos. Cada um de nós normalmente habita um desses extremos. Ou a gente deixa a vida me levar, ou a gente está sempre tropelhando, tocando os boi. Vamos, entendeu? Na vida. Desses dois extremos. Só que o humilde que Jesus fala é justamente aquele que não sucumbe à passividade na vida, mas também não permite que a raiva, o ódio, a impulsividade assuma o comando da sua vida. E aí o que diz a Bíblia? A Bíblia diz o seguinte: aquele que não se deixa dominar, o humilde, que esse sim é o verdadeiro humilde, aquele que não se deixa dominar. Em outras versões eles traduzem como manso. Os mansos herdarão a terra. O manso, quando se deixa amansar, não por pessoa, porque ninguém amansa ninguém, viu? Não pensa que você vai amansar ninguém. Tem pessoas que aqui dizem, vou amansar ele, não vai amansar nada. Daqui a pouco estão te dando uma burdoada nas costas, tu nem sabe de onde veio. Tu acha que vai amansar a fera. Quem amansa é Deus. Agora, quando a gente deixa Jesus amansar a gente, que é você que precisa se amansar, amém? Não é quer amansar os outros e não tem um coração descontrolado. Diz assim, homem, eu quero que tu me amanse. Amém? Porque manso você não é. Precisa ser amansado. Agora, quando você é amansado, Jesus diz o seguinte: os mansos herdarão a terra. A garantia de Jesus. Você não vai ser nem um cara passivo, mas também não vai ser um cara impulsivo. Você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai fazer aquilo que você precisa fazer. Você vai fazer aquilo que é o certo fazer. Não aquilo que você quer fazer e nem do jeito que você quer fazer. Mas as coisas certas da maneira certa. Esse é o humilde. Você tem que falar com uma pessoa. Cara que é raivoso. Ele está louco para dar-lhe uma... Chegar assim, de sola no peito. Pá! Você não é manso. Então depois não vai querer herdar a terra. Você vai herdar inimigos. Agora, você tem que resolver um problema, você é manso. Você vai lá, você vai falar na paz. Vem aqui, vamos conversar. Mesmo que você está queimando por dentro, você está louco para pegar ele pelo pescoço, fazer assim, mas você foi amansado por Deus. Você vai lá, conversa com a pessoa, resolve o problema e deu. Agora, o cara que também é passivo, vamos deixar. Vamos orar. Tem muita gente passiva assim, né? Que acha que isso é que seu... vamos orar para que resolva. Tem que falar, meu irmão. Tem coisas que não se resolvem sem conversar. E, aliás, a grande maioria das coisas precisam ser conversadas. E tem gente que fica só orando. Pode parar de orar. Dá jeito na tua vida, meu irmão. Agora, dirigido pelo Espírito Santo de Deus.
Você resolve o problema dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nem raiva e nem passividade. Se você for agressivo, quem anda pela espada morrerá. Se você for passivo, você vai permitir que os problemas tomem conta da sua vida. Então, quando você assume interior, isso é uma atitude interior. Quando você assume atitude interior, você permite que Jesus te amance. Você herda a terra. Você herda a terra que a sua família se torna uma bênção. Você é uma bênção para a sua família. Você não perde a cabeça, mas também não deixa a coisa, pegar fogo na sua casa. Você é uma presença abençoadora. Entendeu? Os mansos herdarão a terra. Herdarão. Todo lugar. Essa é a grande sabedoria das bem-aventuranças que Jesus veio trazer. Porque lá no mundo vão te dizer outra coisa. Vão te dizer outra coisa. Mas Deus está te chamando para outro. É o governo dele. Entendeu? Sob o governo dele, ele governa nos corações onde há pobreza de espírito, onde há pureza de coração e onde há humildade, mansidão. Por meio desses caminhos é que Deus age. É que você vive na bênção. Não adianta você dizer assim, não, mas eu vou fazer do meu jeito. E Deus que se vire. Não funciona. Não anda assim. Por isso, em nome de Jesus, deixo você com essas três características. E na semana que vem a gente continua. Porque aqui tem muita coisa, muita riqueza. Eu acho que eu fui muito pretensioso. Eu achei que eu ia conseguir falar tudo em 40 minutos. Não, é muita coisa boa para nós. Então fica em nome de Jesus com essas coisas. E eu quero te dizer que é reforçar uma coisa. Não é você que vai fazer isso aqui. Você precisa entender. Essa é a coisa mais importante. Esse trabalho no nosso espírito é uma parceria com Deus. Deus nos convida. Jesus, olha só, Jesus percorreu esse caminho das bem-aventuranças antes de nós. Porque vejam só, Jesus foi pobre de espírito, ou não? Porque ele disse, tenho sede. Porque ele disse, tenho fome, aquele que criou todas as coisas. E quando o diabo diz assim, presta bem atenção, o diabo diz assim, transforma essas pedras em pães. O que Jesus diz para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Deus não tinha mandado ele transformar pedras em pães. Que brinquedo é esse? Está transformando pedras em pães. Somos nós, já queríamos. Toma, viu? Aí, ó. Aí, para ti. Não. Isso não é brinquedo. As coisas não são brinquedos. Jesus foi pobre de espírito. Jesus disse para os seus discípulos, o onipotente, disse para os seus discípulos, minha alma está triste até a morte. Vigiem comigo, venham comigo. Olha só. Jesus foi pobre de espírito. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus foi puro de coração. Jesus foi humilde. Jesus não foi nem passivo nem agressivo. Ele tinha seu espírito debaixo do controle de Deus. Quando teve que dar laço, deu laço, mas foi só uma vez. Deu-lhe laço naquele momento, que é um momento de juízo. Mas suportou agressões, suportou perguntas com segundas intenções. Ele percorreu esse caminho antes de nós. Por isso ele é capaz
de nos ensinar e nos capacitar a sermos como Ele. E assim como Ele, vivemos na bênção. Bem-aventurados. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.